Apontei a lanterna na direção do galinheiro para ver o que seria aquilo, quando vi uma coisa horrenda que estava segurando uma galinha na mão. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Me chamo José Cabral. Não vou mencionar a cidade que isso aconteceu, porque muitas pessoas conhecem esse assunto. Essas situações que inúmeras vezes aconteceram nessa região. Eu era um agricultor. Tinha o meu pedacinho de terra onde plantava hortaliças, criava gado, galinhas, para o nosso próprio sustento. E o que sobrava, a gente vendia. E uma certa vez apareceu um senhor querendo comprar algumas galinhas. E nós já tínhamos feito um acordo sobre o valor. Ele queria comprar umas 10 galinhas. Eu havia passado o preço para ele. E tudo bem. Nisso, ele levou as galinhas e ficou de me trazer o dinheiro. Ele saiu dizendo que retornaria com o dinheiro até o final da tarde. Só que isso nunca aconteceu. Eu esperei 1 dia, 2 dias, 3 dias. Após isso, no 4º dia, acordei, tomei meu café e fui até sua casa, onde fui muito mal recebido, com algumas agressões verbais, ameaças. Acabamos discutindo, e para a gente não entrar em vias de fato, eu fui embora. E esse senhor ainda me ameaçou. Ele dizia coisas como: "Você não me conhece, você não sabe do que eu sou capaz." Eu falei para ele que eu só queria receber o meu dinheiro. Afinal, nós tínhamos um acordo, sendo que ele havia levado as galinhas e não me pagou. E ele me amaldiçoou várias vezes, me tocou de lá me ameaçando. Tudo bem. Eu morava em uma região baixa, com um pouco de árvores em volta, uma mata pequena. E uma certa noite, muito escura por sinal, não tinha lua cheia, era um dia de segunda-feira. Então nessa noite, por volta de umas 8 horas, a gente tinha o costume de dormir cedo no sítio. Eu e minha esposa já estávamos deitados. Eu tinha alguns galinheiros e que ficavam próximos de casa, não era longe. Certa hora, eu já estava dormindo e minha esposa me chamou dizendo: "Olha, escuta o barulho lá no galinheiro." No caso, não era barulho só das galinhas. Nós tínhamos outros bichos também. Poucos. Tínhamos umas 5 vacas de leite, uns bezerros que ficavam separados das mães. E ouvindo o barulho que vinha do galinheiro, eu comecei a prestar atenção. Ouvi um barulho bem estranho. Como a gente não tinha como discernir o que estava causando tudo aquilo, eu resolvi sair para ver o que era. Peguei uma lanterna, um facão e fui dar uma olhada. Abri a porta e saí tranquilamente. Quando fiz o contorno da casa, que eu virei no sentido do galinheiro, eu vi uma sombra muito estranha. Apontei a lanterna na direção do galinheiro para ver o que seria aquilo, quando vi uma coisa horrenda que estava segurando uma galinha na mão, comendo a galinha com pena e tudo. Um negócio muito estranho. Esse bicho não estava de pé, ele estava de cócoras, como se estivesse sentado como um cachorro e segurando com as 2 mãos essa galinha. Vendo aquilo, eu entrei em choque. E automaticamente aquela criatura me viu quando bateu a lanterna. Ela deu um rosnado muito forte, e minhas pernas não obedeciam para eu voltar para dentro de casa. E aquele bicho ficou me olhando e virou em minha direção. Nisso, eu saí do transe e corri de volta para minha casa. Já cheguei trancando a porta com muita força. E minha esposa veio e perguntou o que era. Então eu falei: "Eu vi um bicho, um negócio estranho." E expliquei para ela a forma como aquilo estava comendo a galinha. Então ela foi e falou assim: "Não, mas como assim?" Eu terminei de explicar e então ela me falou: "Mas isso aí é lobisomem." Eu não acreditava nisso, mas imediatamente o que eu vi não tinha outra explicação. E a gente já tinha ouvido falar muito sobre isso lá na nossa região.
Existiam inúmeros casos de pessoas que contavam terem visto essa criatura, de pessoas que correram dessa criatura. E nisso, o bicho começou a andar em volta da casa. Meus cachorros partiram para cima dessa criatura. O que eu achei estranho foi como eles não tinham atacado antes de eu ir até o galinheiro. Eu tinha uns 3, 4 cachorros nessa época, e 2 deles eram muito bravos. Quando eles atacaram a criatura, parecia uma guerra. Os cachorros atacando, latindo, grunhindo e aquela coisa rosnando, e foi uma loucura. Depois de uns minutos, e a gente lá dentro de casa em pânico, começamos a ouvir que a criatura estava se distanciando com aquela briga. Aí tudo bem, passou. Amanheceu e a gente ficou em pânico com aquela situação que havia acontecido durante a noite. Passados uns 2 dias, eu fui até o patrimônio do lugar em que eu morava, que era a zona rural, e encontrei esse homem. E ele olhou para mim e deu um sorriso sarcástico e perguntou em tom de deboche: "E aí, tem mais alguma galinha lá para me vender?" E eu respondi: "Vender galinha para você? Como se você não paga?" Nisso ele ficou bravo e me disse: "Eu já fui até a sua casa e eu vou voltar novamente." E me xingou, me ameaçou, e não dava para entender o que ele queria dizer sobre já ter ido à minha casa. Eu pensava que ele se referia ao dia em que ele foi e comprou as galinhas e não havia pago. Ele então falou: "Eu fui à noite na sua casa." Eu fiquei pensando, se ele foi, eu não vi. O que eu vi foi essa criatura. Ali pela região não tinha conversa nenhuma com o nome dessa pessoa, dizendo que ele virava bicho, que ele era estranho, nada. Nenhuma conversa, dizendo que ele era uma pessoa pálida, nada disso. Ele era uma pessoa comum. E quando ele disse que voltaria à minha casa, eu respondi a ele: "Não, você não precisa ir, porque eu não vou te vender mais nada." Então ele falou: "Não tem problema, eu vou e pego." Nisso gerou outra discussão. Novamente ele me ameaçou, e então eu falei: "Se você aparecer em minha casa, você não será bem recebido." E nisso eu saí andando. Eu tinha ido até um mercadinho para comprar algumas coisas, acabei nem comprando. Voltei para casa e chegando lá eu conversei com minha esposa sobre essa situação. Ela ficou um pouco preocupada, e nessa situação eu preferi comprar uma arma, pois eu havia sofrido várias ameaças por 2 vezes. Conversando com um vizinho meu, que eu queria adquirir uma arma, eu acabei comprando uma cartucheira calibre 28, indicada por esse vizinho, que disse que tinha um conhecido dele que tinha uma arma. E daí eu conversei com um tal conhecido dele que realmente estava vendendo a arma. Eu comprei. E também comprei bastante munição. Chumbo, pólvora, espoleta, essas coisas. Comprei uns 10, um pouco mais que 10 para completar os que eu tinha, que veio com a arma. Então eu fiquei com uma base de uns 20 cartuchos. Passado uns 10 dias, como eu disse, a gente dorme muito cedo. Eram por volta de umas 9 horas e eu já estava dormindo. Durante o dia a gente trabalha demais e por ali a gente dorme cedo mesmo. É muita correria, é muito corrido. E nesses dias eu estava entregando hortaliças ali na cidade e a gente acordava muito cedo. Eu estava dormindo e novamente minha esposa me chama e fala: "Ó, tu tá ouvindo o barulho lá no galinheiro?" E novamente eu ouvi aquele barulho. Só que eu estava um pouco assustado pelo que eu já tinha visto anteriormente. Mesmo tendo uma arma carregada, funcional, eu fiquei com medo. Mas então eu falei: "Eu vou lá dar uma olhada." E saí com a lanterna, a arma carregada, alguns cartuchos no bolso, e novamente eu fiz o trajeto e virei. O galinheiro dava mais ou menos uns 8 metros da casa, e quando eu virei e bati a lanterna, eu vi aquela criatura novamente. Não fiquei com tanto medo como da primeira vez que eu tinha um facão, porque dessa vez eu estava preparado. Aí eu já fui mirando e atirando. E eu acertei nas costas dessa criatura. Esse bicho fez um barulho muito feio, uma espécie de rosnado, um grito, um negócio muito feio. E saiu correndo. Rapidamente eu abri a arma, troquei o cartucho e dei outro tiro.
Não posso afirmar se acertei, pois a criatura já estava longe. Mas o primeiro tiro eu acertei nas costas, assim perto do ombro. E a criatura correu de 4. Era muito veloz. Ela corria assim, tipo dando uns galopes, e se embrenhou no mato e sumiu. Voltei para casa, fechei tudo. Minha esposa estava assustada porque ouviu o tiro e perguntou o que aconteceu. E eu disse, a mesma criatura estava aí, a mesma coisa, só que dessa vez eu acertei um tiro nela. O que eu achei estranho é que os cachorros não alarmaram a criatura. Eu não entendo por quê. Parecia que eles não estavam nem ali. Porque não alarmaram. Eu nem os vi, para falar a verdade. Mas tudo bem, dormimos, amanheceu o dia e eu fui até essa venda, porque eu precisava comprar algumas coisas para minhas hortaliças. E até a venda era uma caminhada boa, uns 2 quilômetros até lá. E nesse dia eu fui a pé. Chegando nessa venda, tinha um comentário que esse cidadão que tinha me ameaçado havia levado um tiro. Aí ficou aquele negócio de leve trás, que em boteco a gente fica sabendo de muita coisa. E o pessoal estava conversando, dizendo que fulano havia levado um tiro nas costas e tal, e foram falando. E disseram que ele não estava muito bem. O tiro também, né, que eu havia carregado, era um tiro pesado. Só que ele não morreu. Passou alguns dias internado. Tirou o chumbo grosso, que fez um estrago muito grande nele. E nisso, eu imaginei que esse tiro foi eu que dei. Só que eu não havia atirado nele. Eu tinha atirado numa criatura, num bicho correndo. Algum tempo depois, uns 20 dias depois, ele se recuperou, saiu do hospital. E algumas vezes eu fui nessa venda e passava perto da casa dele. E aí ele me olhava com um olhar de ódio, de raiva, rancor. Só que ele não me falava nada. Ele não me disse nada. A gente sempre ouvia dizer que sumiam alguns bichos na região. E por ali, mais por perto, começaram vários ataques. Mas no meu sítio, não teve mais ataque. Eu acredito que ele era a fera. Pois no local em que eu atirei no bicho, do lado esquerdo, era o mesmo local da fratura que ele tinha, onde ele levou o tiro. Era do mesmo lado. Por isso, aquelas ameaças dele para mim, aquela conversa que ele iria à noite lá, tal. Mas assim, nada ficou provado. Ninguém falava dele. Na região, tiveram vários outros ataques, mas em meu sítio não teve mais. Talvez porque ele soubesse que eu tinha arma, né? E já havia atirado nele. E nessa noite, ele levou a pior em meu sítio. Além de não ter pego nenhuma galinha, ainda levou um tiro. Eu não posso afirmar 100% que era ele, mas fica aí a minha história. E te agradeço por contar aqui no canal. Boa noite. Nossos agradecimentos ao Sr. José Cabral por nos enviar seu relato. Se você tem uma história sobrenatural para contar, sobre lobisomens, fantasmas, assombrações em geral, ou sabe escrever contos, deixando a imaginação fluir, criando histórias interessantes, e gostaria de tê-los narrados aqui no canal, você pode enviar para nosso e-mail ou para nosso WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, isso nos ajuda bastante. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.